Olá, essa é a atividade 04 da disciplina Computação Gráfica, ministrada na Universidade Federal do ABC pelo professor André Luiz, no terceiro quadrimestre de 2016. A atividade consiste em criar uma textura de um cubo com o OpenGL e responder essas seguintes questões que estão aqui. Então a primeira questão é como se carrega um arquivo de imagem, né, no projeto e qual é a função chamada para tal. Então eu vou abrir aqui o Code Blocks. Então as funções chamadas são essas funções aqui. Para cada tipo de formato de imagem nós temos um tipo de função. Você pode criar sua função própria para carregar a imagem ou você pode usar algumas funções nativas do próprio OpenGL. Eu vou mostrar aqui a função, a textura utilizada padrão, né, com o formato BMP. Então nessa textura já tem uma forma de estar aqui a imagem, né? Então essa imagem é criada pela textura, para essa textura aqui desse arquivo. Então nós carregamos o arquivo na pasta principal do projeto, no formato BMP, e utilizamos a função loadBMP. Também é possível utilizar a função loadDDS para o formato de arquivo DDS. Então está aqui, vamos executar ela. Também é possível carregar em outros formatos, né? Então você pode ou converter antes a imagem para o formato que você já tem a função, ou você pode criar aqui no seu código uma interpretação da imagem e correspondente para o processamento aqui do OpenGL. Essa aqui é uma outra textura, né? E aqui eu vou carregar uma outra textura teste. Então, todos esses arquivos estão lá dentro da pasta principal do projeto, junto com os códigos. Então está aqui. Então, respondendo essa pergunta inicial, então como que se carrega o arquivo de imagem no projeto? Dessa forma. Aqui temos essa outra textura de teste, né? Um arquivo BMP. Voltando lá para as perguntas, né? Então aqui já expliquei como carrega a imagem no projeto, como se deve fazer para tal. Então agora ele pergunta como que faz a comunicação CPU, Vertex Shader e Fragment Shader, né? Então aqui temos um pipeline, um gráfico de pipeline. Deixa eu achar ele aqui. Tá, ele foi retirado desse endereço aqui, né, na data de hoje, que é 5/12/2016. Então aqui ele mostra bem como que funciona a comunicação dos processos entre si. Então temos aqui a CPU, depois temos o Vertex Processor, faz o processamento dos vértices, a etapa de rasterização, que é a interpolação de pontos desses vértices, formar o objeto em si, e depois a etapa de fragmento, né, de Fragment Processor, que vai fragmentar a imagem já rasterizada, né, vai dar cor, vai dar brilho, profundidade para cada fragmento, perdão. Então aqui só para a gente deixar mais claro um pouquinho, né? Então na etapa de vértice são executada para cada vértice dado, né? Apenas uma vez, né? Aí você acha o ponto dele e aí você vai para a etapa de rasterização, interliga esses pontos dos vértices e faz a etapa de Fragment Shader, né? Na etapa de Fragment Shader você tem lá as opções de fragmentação, né? Para cada fragmento ele é tratado lá com cor, com ponto que vai ter na textura e cor, etc. E depois do fragmento você vai usar, você pode ser feito anti-aliasing, né, blend, alpha test, etc. Uma outra questão, né, é como é feito o mapeamento de coordenadas. Aqui nós temos uma forma de mapeamento de coordenadas, né, dada até no próprio documento do professor. Deixa eu ver se eu acho ele tá aqui. Então aqui na etapa de coordenada UV, né, que é necessário para usar a textura, então nós transformamos esse tipo de coordenadas em triângulos, né, e aí nós posicionamos esses triângulos conforme a posição da superfície do triângulo na tela, né, do objeto. Então nós dividimos objetos em triângulos e colocamos esses triângulos já com a sua coordenada UV, transpondo, né, modificando ele para que ele seja compatível com a superfície que nós estamos utilizando. Então a última questão, acho que era, deixa eu ver se está faltando alguma coisa, como carregar o GLFW, né? Então aqui nós temos
um tutorial na própria página do que foi sugerida, de como fazer um tutorial, de como carregar uma imagem com o GLFW. Então aqui nós temos a função, por exemplo, para carregar arquivos TGA. Aqui não vou entrar em detalhes, porque até mesmo porque o tempo já está estourando, né? Então aqui mais seria uma função de como carregar um arquivo com o GLFW. A última questão seria carregar aqui, alterar a textura do cubo, perdão. Então é isso. Obrigado.